Olá, eu sou o Mauro Friesman e você, a partir de agora, fica comigo no Assembleia Repórter Especial, que conta a história dos 25 anos da Constituição Paulista. O programa Legado da Constituinte mostra as etapas do trabalho de elaboração da Carta Magna de São Paulo, das emendas populares, das árduas discussões dos 84 deputados eleitos pelo voto popular. A nova legislação focava no cidadão e buscava uma solução ética e racional às questões fundamentais da redemocratização do país. Era o fim dos últimos traços da ditadura militar em São Paulo. O nosso convidado hoje é Alcides Carlos Bianchi. Paulista de Indaiatuba, tinha só 28 anos em 1989. Era o mais novo daquela legislatura e um dos mais atuantes. Fez parte de 3 comissões temáticas e integrou a Comissão de Sistematização da Assembleia Constituinte Paulista. Sindicalista, o petista Alcides Bianchi participou da elaboração do primeiro projeto de lei complementar sobre a criação de novos municípios. Ao repórter Jorge Machado, no plenário Juscelino Kubitschek, onde foi votada a Constituição Paulista, o ex-deputado comenta o esvaziamento da participação popular nos debates e o excesso dos projetos de iniciativa do Executivo. Para projetos de lei, referendo e plebiscito. Esse direito já está assegurado na Constituição Federal. A população organizada, através de um determinado número de eleitores, pode apresentar, como qualquer deputado, projetos de lei. Através de referendo, pode se manifestar acerca de qualquer lei aprovada na Assembleia Legislativa e ainda teria o direito de, acerca de temas que julgar relevantes, através de plebiscito se manifestar. É fundamental e é importante que as entidades democráticas e a sociedade civil participem, porque esse direito ainda não está assegurado na Constituição de São Paulo. Vou conversar com o deputado Alcides Carlos Bianchi, sindicalista, foi secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, vice-presidente da CUT São Paulo entre 87 e 88, elegendo-se deputado constituinte 87 e 91 pelo PT, com 15.580 votos concentrados na região de Campinas. Deputado, como foi trazer a voz do operário, do metalúrgico para esta Casa de Leis, nesta que foi a Constituição de todos os paulistas em 1989? Muito bem-vindo. Foi uma experiência muito importante, né? Porque nós assumimos praticamente em pleno andar da Constituinte. Sim. Nós pegamos o bonde andando, como se diz ditado. Éramos suplentes. E quando chegamos a esta casa, assumindo em janeiro de 89, já havia praticamente a conclusão do anteprojeto. Sim. E a partir de então nós assumimos aqui, atuando em 3 comissões temáticas praticamente. Sim. Poder Legislativo, Ordem Econômica e Social e também na Comissão de Sistematização. Sobre a questão da Comissão de Poder Legislativo, aliás, aproveitando e fazendo uma extensão, uma extrapolação, 25 anos depois. Muito se fala do esvaziamento de competências, ou seja, as coisas ficaram concentradas ou em Brasília, Congresso Nacional, Câmara e Senado, ou nas câmaras municipais. Sim. Com a Constituição de 88 apareceu um novo ente, que foi o município. Parece que pouco sobrou para os deputados estaduais. Como é que o senhor vê, 25 anos depois, esta crítica que se fala do esvaziamento dos parlamentos estaduais, deputado? Realmente tem uma razão de ser. E nós poderíamos trabalhar aí com um exemplo muito prático que nós atuamos aqui nesta casa. Eu exerci a presidência da Comissão de Assuntos Municipais. Sim. E as discussões em torno da Constituição davam conta a respeito da criação de novos municípios. Então nós participamos de todo esse debate, essa discussão, e chegamos a atuar na elaboração do projeto, o primeiro projeto de lei complementar sobre criação de novos municípios. Sim. Tá? E recentemente tem-se essa informação de que a competência estadual, né, esvaziou-se, ficou a critério da União, ou do Congresso Nacional. Sim. E à época era tão importante esse debate porque, primeiro, um município muito mais próximo da sede do Estado, Sim. né, as condições de averiguar em loco
os requisitos necessários para a criação, né, do município, da lei, e hoje a gente vê que essa concentração se dá através da União. Aliás, um debate que ainda está sendo feito, né? Sim. Ainda é corrente isso. Então esse é um exemplo de esvaziamento. Sim. Tá. No tocante ainda ao poder legislativo, Sim. a capacidade de produzir leis. Muitos reclamam também, hoje a pauta do dia tem mais de 800 itens, pelo menos 750 deles são vetos, ou seja, a capacidade legisferante parece que foi de alguma maneira estrangulada, a supermusculatura do executivo. Isso também foi obra, digamos, do constituinte lá atrás, ou houve um cochilo de alguma maneira, haja vista que vínhamos de um tempo de arbítrio, ou seja, essa casa chegou a ficar fechada de 68 a 70, se governava por decretos. Perfeito. Isso também se deu. Mas aí eu entendo que a participação popular, né, que também acabou se esvaziando de um período para cá, tinha um estrangulamento da ditadura, que não se tinha voz. Após isso, houve um período que ainda está em curso de absorção de uma nova etapa, de uma nova fase. Sim. E essa participação popular, na medida em que ela assumiu um pico e depois baixou, fez com que houvesse essa supermusculatura do executivo. Sim. Né? E aí acabam se esvaziando as iniciativas de projeto de lei. Né? As leis mais importantes em relação à parte econômica, principalmente, se devem à iniciativa do executivo. Ou seja, é tudo competência do executivo, Tudo, a capacidade de produzir leis que mexem com o orçamento ou que precisem de algum remanejamento de recursos. Infelizmente, grande parte da população não tem esse conhecimento, não sabe disso. Mas tudo tem custo, ou seja, quando ele Com procura certeza. o deputado da região dele, que acaba funcionando como um despachante ou um vereador, um super vereador, vamos dizer assim, ele não tem noção que o elástico de ação deste deputado é muito pequeno, é muito curto, ele pouco pode manobrar em termos de orçamento para trazer benefícios para a sua região? Na verdade, ele pode até ter, mas o que acontece? A forma como é colocada não lhe dá essa visão. Sim. Essa que é a grande questão de fundo. Sim. O que pode o executivo, o que faz o legislativo e qual o limite disso tudo? Qual é a intervenção que se dá? Ou seja, então o deputado estadual perdeu competências. Perdeu competências. Foi estrangulado na sua capacidade de produzir leis. Certamente. Deputado, ainda no tocante ao papel do Poder Executivo e a capacidade de manobrar um orçamento público. Ele divide, tira até no máximo 6% das receitas para o Judiciário, 3% para o Legislativo. Nunca chega a isso. Não. Nunca chega a isso. Nunca se Ele acaba concentrando mais recursos. Mas não é uma maneira pouco republicana? Ou seja, não há uma desconsideração com os outros poderes constituídos? Certamente que sim. Essa é uma discussão que eu creio que deva estar em curso ainda, né? Até para resolver essa questão. Esses limites que são colocados, que nunca são atingidos, ainda assim são insuficientes para atender a demanda. Né? Me lembro que hoje, por exemplo, há a questão das iniciativas das emendas ao orçamento. Sim. O que é muito pouco. Né? E que é pouco, e que pouco. É a época que estávamos aqui discutindo a Constituinte não existia. Sim, né? sim. Então, há alterações positivas nesse aspecto. Porém, agora, como brigar por mais competência, por mais capacidade de produção legislativa, porque a cobrança é nessa porta. As pessoas, por exemplo, podem falar do poder legislativo, mas ninguém dá um passo dentro do Palácio do Governo sem dizer com quem vai falar, o que vai fazer. No Judiciário, a mesma coisa. Só aqui que as portas estão permanentemente abertas, deputado. Perfeitamente. Eu acho que a experiência que se deu na Constituinte, na discussão, foi exatamente isso, a participação popular. Sim. Lembro-me de que no nosso regimento interno havia a previsão de que poderiam haver emendas ao anteprojeto de iniciativa popular. Sim. E, inclusive, de alguns órgãos da sociedade, sindicatos, a OAB. Então, a nossa casa, à época, vivia superlotada. Era protagonista? Sim. Mais do que Brasília? Sim. Se tinha mais notícia no Jornal da Assembleia do que do Congresso propriamente? Perfeitamente. Tanto este plenário quanto o gabinete da presidência eram espaços... O périplo de jornalistas. Exato, espaço para isso. Se não me falha a memória, nós recebemos cerca de 650 emendas ao anteprojeto, de vários tipos e de várias iniciativas.
Aliás, também isso ficou consignado depois na Constituição. Deputado, como foi também dialogar com os prefeitos, com os gestores municipais no tocante à criação de novos municípios? Eu digo isso porque o cidadão mora no município, como dizia o ex-governador Franco Montoro, Sim. Mas muitas vezes ele não tem noção de competências, o que cabe ao prefeito, o que cabe ao governador, o que cabe ao presidente da República. Como conciliar interesses? Ainda hoje há uma confusão em relação a isso. Por isso, os critérios de criação de novos municípios, em que nós tivemos a oportunidade de debater aqui, foram muito importantes, né, nesse aspecto. Porque muitas tentativas até de emancipação foram abortadas porque não havia como, não era só por conta da contrariedade do prefeito da sede, Sim. mas por conta da falta de requisitos fundamentais. Então, nesse aspecto, foi muito importante esse debate. Mas né? não caberia ao cidadão fazer a escolha de onde ele quer morar, onde ele... Eu lembro que em São Paulo, até os anos 30 do século passado, Santo Amaro era um município independente que foi anexado à capital. Sim. De outra parte, Osasco era um bairro, mas que se tornou um município. Ou seja, essa escolha não deve caber sempre ao cidadão? Sempre ao cidadão, perfeitamente. Esse era o pano de fundo do nosso debate. A iniciativa tinha que ser do cidadão. Como exemplo, hoje, por exemplo, Campinas está agora criando 2 distritos. 2 distritos. Com essa no mesmo dia da eleição. Mas de que adianta o Estado, o território municipal, os limites serem redemarcados, vamos dizer assim, quando há interesses econômicos? Vamos pegar, por exemplo, Paulínia, que tem uma refinaria da Petrobras, Perfeito. E Campinas. Os problemas não estão em Campinas, ou seja, a saúde, a educação, Perfeito. As incumbências estão com o gestor municipal de Campinas, mas o bolo das receitas está do outro lado do rio. Esta é a divisão de interesse e cunhamento político. Essa que é a grande questão. Por isso que a participação popular, e aí você disse bem, que o cidadão é que tem que saber e ter todas essas informações antes de decidir. Porque senão nós trabalharíamos apenas com ilusões, né, acerca desses requisitos. Não se adiantaria criar um novo município se esse não tivesse condições de subsistência. Ou continuar dependendo da sede, né, da sede antiga. Então essa que é a grande questão. Vou dar um exemplo. Nós inserimos na Constituição, trabalhamos isso conjuntamente, no ato das disposições transitórias, a criação do município de Olambra. Não está escrito lá que é Olambra, mas há um artigo lá dirigido à criação do município de Olambra. Porque Olambra abrangia 4 municípios. 4 municípios. E a lei não permitia isso. Então foi aberto diante de todo um estudo que foi feito, com a participação de órgãos do governo administrativo, do Instituto Cartográfico e Geográfico, para definir essa questão, que era o único município a ser criado que nunca foi distrito. Então, esse debate foi feito antes de toda a criação dos novos municípios que nós fizemos depois através de lei complementar. As desigualdades econômicas entre os municípios de São Paulo, a questão agrária, a criação de novas regiões metropolitanas e uma divisão mais justa do orçamento do Estado foram temas de grandes discussões na Constituinte. A gente faz agora um pequeno intervalo no Assembleia Repórter Especial, Legado da Constituinte, e volta em poucos minutos. Até já. O Assembleia Repórter Especial Legado da Constituinte apresenta agora o último trecho da entrevista com o ex-deputado Alcides Bianchi. Ele lamenta o atual desalento do eleitor com a política depois de 25 anos de importantes conquistas e diz que, se for feito um trabalho de campo com o cidadão, essa situação pode ser revertida. Como foi a discussão, o debate ainda dentro da comissão? Haja vista que, embora seja um estado rico, ele também é um estado muito desigual. Tem cidades potências que funcionam como países, como a capital paulista, seja pelo volume de população, seja pela renda que essa região do estado proporciona. Ao mesmo tempo, cidades diminutas, pequenas, inclusive encolhendo algumas delas, com a população diminuindo. Exatamente, deputado. Até por essa desigualdade econômica do nosso estado, infelizmente. Mas não foi possível reparar na carta, ou seja, tentar buscar, digamos,
uma maneira de equilibrar para que não haja êxodo, para que não haja populações vindo para a capital ou dirigindo para polos de serviços às grandes cidades no interior do estado? Houve sim tentativas, né? Nós tínhamos como norte a Constituição Federal, evidentemente. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de atuar também na questão agrária do estado. Sim. A fixação daqueles municípios que eram praticamente ainda viviam da agricultura familiar. Nós debatemos muito a respeito disso. Inserimos lá, por exemplo, a questão da associação, do cooperativismo. Né? Agora, depois isso tudo demanda a regulamentação de várias questões. Sim. Essa divisão do bolo do Estado é algo permanentemente que tem que ser debatido e discutido. Mas ela não reproduz um modelo, ou seja, concentrador na região macrometropolitana de São Paulo e ao mesmo tempo para áreas deprimidas, como o Vale do Ribeira e o Pontal do Paranapanema, por exemplo? Que ficam, de certa maneira, isoladas dos grandes centros. Sim. Se a gente observar a discussão das novas regiões metropolitanas que foram criadas, sim, é exatamente esse o debate que foi renovado. Sim. Né? E nós observamos que muitos municípios queriam estar integrados a essa região metropolitana exatamente para adquirir mais recursos, o que não foi possível diante desse debate político que ainda está em curso. E o redesenho do Estado? Lá atrás havia a região administrativa, as regiões de governo, 42 regiões de governo, depois os comitês de bacia, cada região tem um desenho próprio, tem um interesse, tem uma discussão, tem, digamos, um fórum de debates regional? Sim. Se nós pegamos a região da qual eu faço parte, tem a bacia, né? Sim. O projeto, e eu acho que isso mostra a importância a partir da falta de. Hoje, sim, por exemplo, é a falta d'água. A falta d'água vai obrigar todos os atores a sentar na mesma mesa para discutir. Fazer valer aquilo que foi discutido no passado. Sim. Porque não se trata apenas pura e simplesmente de criar no papel. Quer dizer, a praticidade, a efetividade disso diante de um caso concreto e real. Infelizmente, hoje é a questão da água. Sim. Mas tem que todo mundo sentar na mesa e tirar um objetivo comum. Essa que é a grande questão, um grande desafio. Deputado, os grandes temas que foram colocados, a seu ver, aqui na Constituinte, uma delas a gente tem discutido com os deputados constituintes, a questão da educação, os 30%. O senhor acredita que foi a melhor maneira, ou seja, carimbar recursos na Constituição para a educação? Isso fez com que São Paulo se mantivesse aí no topo, dentre os estados mais ricos da federação? Perfeito. Eu acho que essa foi uma das grandes conquistas e que praticamente unificou o debate na Constituição nesse aspecto. Ninguém era contra a educação, exatamente, nem poderia ser. Não, nem poderia ser. Então, o fato de alavancar os 30%, fruto, evidentemente, do debate, sim, foi um fator agregador, unificador no debate da Constituinte. Sim. Deputado, ainda por falar na questão da oposição e situação, como era o nível de debates aqui, ou de diálogos, de sinergias ou não aqui nesta casa, por conta desta questão? Eram 84 deputados na época. Há 5 anos atrás, quando eu gravei os 20 anos, eu dizia que, no final, de que não tínhamos aqui partidos. Nós tínhamos agentes políticos comprometidos com um único objetivo. Essa foi a conclusão que nós podemos tirar. Sim. Evidentemente, a questão de situação de oposição, ela se dava nos debates, nas comissões temáticas, né? E, enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores, que compunhamos, nós tínhamos uma atuação de bancada, né? E não tinha projeto ou iniciativa ou emenda deste ou daquele parlamentar. Então, todo o debate inicial nós travamos na bancada, depois trazíamos através das representações nessas mais variadas comissões. Mas havia uma relação de respeito, de debater a fundo e de se procurar o melhor caminho, o melhor objetivo, diante das várias ideias. Não havia o esmagamento, haja vista que a oposição era minoria? O senhor falou de uma bancada de 10 integrantes. Entre as demais bancadas, quer dizer, como era o comportamento da maioria frente a essa minoria, barulhenta, diga-se de passagem? De fato, eram os 10 bem ativos, né? E barulhentos.
Mas assim, no dia a dia, se pegarmos todo o período de mandato, em vários projetos havia esse rolo compressor. Sim. Mas no debate da Constituinte, nós conseguimos colocar, ao menos em discussão. Sim. E aí a participação popular foi importante. Ah, bom. Né? Nós podemos dar 2 exemplos aqui. O artigo 190, depois de longo período de debate, que fala do transporte do trabalhador rural. Evidentemente foi declarado, infelizmente, depois inconstitucional. Mas foi fruto de um debate, de uma iniciativa que nós trouxemos para fazer debate em relação a isso. E ele foi aos poucos sendo assimilado e concluímos isso na comissão de sistematização, nesse debate que nós colocávamos aí. É a importância também na questão da saúde, por exemplo, da segurança e saúde do trabalhador. A possibilidade do sindicato interditar uma máquina ou do próprio trabalhador se opor a trabalhar naquele ambiente nocivo, foram Sim. iniciativas que partiu do movimento sindical e popular, repercutiu aqui com participação e houve esse entendimento. Então são conquistas importantes que foram trazidas aqui. Já caminhando para o final da nossa conversa, deputado, muito se reclama hoje em dia, 25 anos depois desta carta, que houve um certo esvaziamento e um certo desalento com a política e com os políticos. Não é fruto desta carta, ou seja, não é por obra do Constituinte lá atrás. Por que desse distanciamento da política, deputado, a seu ver? Olha, eu posso fazer uma avaliação por mim. Eu disputei uma única eleição, que foi essa, suplente, depois não disputei a reeleição. Nem por isso deixei de participar. Ainda hoje, não de forma ativa, militante, mas ainda participo. Mas eu acho que isso é fruto de desconhecimento ainda. Eu acho que é preciso fazer um trabalho de conhecimento, de informação, que a informação leve este conhecimento. É por isso que esse projeto é importante, esse projeto de preservação da memória. Agora, se os parlamentares que estão na ativa não tomarem essa iniciativa, esse distanciamento, não só deles em relação à sociedade, mas também em relação à própria política, ele vai aumentar. Então, por isso eu acho que tem que fazer um trabalho de campo, diretamente não com o eleitor, mas com o cidadão. Sim. Eu Mostrar acho que é a política que muda a vida das pessoas? Exatamente. Porque o cidadão que está no município, ele, ao se levantar, ao colocar o pé no chão ou calçar o seu chinelo, ele está fazendo política. Sim. Mas ele não tem esse conhecimento, ele não sabe disso. Política é escolha. Nós somos todos agentes políticos. Por que então nos distanciarmos dos centros de discussão, de debate, de decisão? Valeu a pena, deputado, depois de 25 anos? Valeu a pena e se posso lhe dizer que me trouxe não só a experiência, mas de contribuir nesse debate, nessa discussão. À época, além de dirigente sindical, operário, vindo das indústrias, eu era o mais novo da Constituinte, eu era o caçula. Então era um moleque ainda. Isso me estimulou, disse ao deputado Tom Cafalcetti, a fazer direito. Então, devo isso também aos grandes debates e discussões que nós tivemos nessa casa. O Assembleia Repórter Especial O Legado da Constituinte, com o ex-deputado Alcides Bianchi, termina aqui. No próximo programa, você vai conhecer novos episódios da elaboração da Carta Magna Paulista, contados pelo ex-deputado constituinte Francisco Carlos de Souza. Tchau, até lá.